Olá, pessoal. Professor André Inácio, professor de Física. Então, nós dando continuidade ao conteúdo que nós estávamos estudando, né? Vou recapitular um pouquinho da aula 4, tá? Frente D, na qual nós estávamos trabalhando com espelhos esféricos, certo? Recapitulando, nós tínhamos visto os espelhos côncavos e os espelhos convexos. Lembram lá, então, que uma lente côncava, um espelho côncavo, eu vou o quê? Cavar. Então, esse aqui vai ser meu espelho côncavo, côncava, cava. Obviamente, o outro vai ser o quê? Convexo. Toda vez que aparecer no enunciado do exercício, lembra que eu falei para vocês, um espelho côncavo, um espelho convexo, eu vou lá e desenho o meu espelho. E coloco 3 elementos fundamentais, que é o quê? O vértice, o foco e o centro. E através do vértice, do foco e do centro, eu vou descobrir como se forma a minha imagem. Então, ó, se eu tiver um objeto além do centro, minha imagem vai formar real, menor e invertida. Se estiver em cima do centro, vai formar real, igual e invertida. Se estiver entre o centro e o foco, vai formar real, maior e invertida. Se estiver em cima do foco, vai formar uma imagem imprópria. E se tiver entre o foco e o vértice, virtual, maior e direita. Ok? Isso para um espelho côncavo. Já para um espelho convexo, eu vai ter o quê? A formação da minha imagem virtual, direita e menor. Beleza? Recapitulando isso. E lembrando, pessoal, sempre apareceu no exercício espelho côncavo, tem que vir na minha mente um espelho de maquiagem e um espelho para dentista. Aí vocês param para se perguntar, mas professor, por que isso? Pessoal, observa, uma pessoa que usa um espelho de maquiagem e lá o dentista com o seu espelho, ele quer fazer o que com essa imagem? Aumentar essa imagem, não é? Ele quer aumentar essa imagem. Então, o espelho côncavo aumenta a imagem, tá? Então, espelho de maquiagem, espelho para dentista. Agora, espelho convexo. Espelho convexo, toda vez que falar em espelho convexo, a gente pode pensar em retrovisores de automóveis e espelho de segurança. Mesma coisa, raciocínio. Para que eu uso o meu retrovisor do carro e para que tem aqueles espelhos de segurança em ônibus, em algumas lojas, no final da loja? Para aumentar o campo de visão. Então, aumenta o campo de visão. O côncavo vai o quê? Ampliar minha imagem. O convexo vai ampliar o quê? Meu campo de visão. Beleza? E aí, para finalizar, né, essa abordagem aqui que eu estou retomando o conteúdo, lembra? Sempre vou desenhar meu espelho. Vou ter que meu vértice, meu foco e meu centro. Então, ó, do meu foco até o meu vértice, eu tenho o quê? Minha distância focal. E do meu centro até meu vértice, eu tenho o meu raio. E aí nós podemos tirar a relação que esse meu raio aqui, ó, esse meu raio vai ser 2 vezes a minha distância focal. Ok? Beleza, pessoal? Tudo bem. Agora nós entramos, então, na aula nova, um conteúdo novo, que é o quê? Estudo analítico dos espelhos esféricos, tá? Continuamos estudando os espelhos esféricos. Aqui nessa aula, pessoal, vai entrar um estudo bem interessante, que é o aumento linear. O que seria um aumento linear, pessoal? O aumento linear, perceba, eu vou ter um objeto, vou ter um determinado objeto, né? E um espelho. Então, esse meu objeto, ele vai formar uma imagem. Então, essa minha imagem, ela pode ser o quê? Ela pode ser maior, ela pode ser do mesmo tamanho, ou ela pode ser menor. Vocês concordam? Então, esse meu A aqui, ó, é de aumento linear. Então, por exemplo, se o aumento linear no meu exercício der 2, podemos chegar à conclusão que o que? Essa minha imagem é o dobro do tamanho do objeto, certo? É o dobro.
Se o aumento linear for igual a 1, a imagem tem o mesmo tamanho, certo? Vamos supor que meu aumento linear dê meio, então vai ser a metade do tamanho do objeto. Tudo bem? Então isso vai ser o quê? O meu aumento linear. O meu aumento linear, ele vai ser igual à razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, que também vai ser igual, então aqui ó, tem uma relação de igualdade, que vai ser igual menos a distância da imagem sobre a distância do objeto, ok? Para vocês lembrarem no vestibular, eu posso pensar o seguinte, então eu tenho aqui ó, o aumento linear é igual ao tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, e o aumento linear também é igual à distância da imagem sobre a distância do objeto. Posso pensar assim, ó, alho de cozinha, ardido. E lembrando aqui do sinal, então, de negativo. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui para o meu aumento linear. Uma outra característica que nós vamos ver também é a equação de Gauss, pessoal. Gauss, então, ele foi um matemático, físico e astrônomo alemão, estudioso nessa época, que desenvolveu essa equação, por isso que leva o nome, então, de equação de Gauss. Ele chegou à seguinte relação, que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. Então, percebam, ó, o F é da distância focal, do foco, P, distância do objeto, e o P', distância da imagem. Tudo bem, pessoal? P', distância da imagem, P, distância do objeto. Aqui tem um macete também para nós lembrarmos o vestibular quando falar da equação de Gauss, tá? Da equação de Gauss. Então, o que eu posso pensar? Uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha, ok? Posso pensar dessa forma. Eu posso pensar também, pessoal, que ó, o 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância da imagem, mais 1 sobre a distância do objeto, certo? Ó, é a mesma coisa. Só que só inverti a ordem aqui, mas a mesma coisa, ó. DI, distância da imagem, DO, distância do objeto. Em cima tá tudo ok, embaixo tá tudo fudi. Não vou terminar de falar, ok? Então, 2 macetinhos aí para vocês lembrarem. Então, todos os exercícios dos vestibulares que envolver equação de Gauss e aumento linear, vai ter a ver com essas duas relações. Então, percebam que aqui, quais são as variáveis que eu tenho envolvida? Distância focal, distância do objeto, distância da imagem. Então, sempre vai ficar em função de uma variável, na maioria dos casos, ou em função de duas, mas que vai ser fácil nós descobrirmos esse valor, tá? Então, vamos resolver alguns exercícios. Então, vamos lá para a apostila. Então, eu estou na aula 5, Física 2D, né? Frente D, o exercício 5.4. 5.4. Ele fala o seguinte, então. Um objeto linear situa-se a 30 centímetros de um espelho côncavo. Então, ó, um objeto. Então, ó, P, distância do objeto é igual mais 30 centímetros. Professor, por que você está colocando mais aqui? Porque ele é um espelho côncavo. Côncavo, certo? Ele é um espelho côncavo. Tá falando no enunciado. E distância focal de 6 centímetros. Então, a distância focal, meu F, mais 6 centímetros. Professor, por que mais de novo? Porque é um espelho côncavo. Então, para saber se é mais ou menos para essas variáveis, vocês vão dar uma olhadinha lá na página 1
que vai estar todas essas relações, se é mais, se é menos, ok? Vocês vão entender, é bem tranquilo. Então, o que que ele pede? Determine em centímetros, então aqui já está em centímetros, aqui já está em centímetros, beleza? Determine em centímetros a distância do espelho. A distância do espelho se forma a imagem conjugada. Então, nós vamos determinar quem, na verdade? O meu P'. O meu P'. Então, vamos lá, ó. Equação de Gauss. Uma fimose é igual a um pinto mais uma P'. Certo? Então, vai ficar 1 sobre a distância focal ele deu, que é 6, é igual a 1 sobre P, que é 30, mais 1 sobre P', que é o que eu quero descobrir. Então, aqui vamos isolar esse 1 sobre P', então isso aqui vai ficar 1/6 menos, vamos passar para cá, vai ficar negativo, igual a 1 sobre P'. Então, aqui, ó, vou tirar o mínimo múltiplo comum dos números que estão no denominador. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 30 vai ser o próprio, então, 30. 30 dividido por 6, 5, vezes 1, 5, menos 30 dividido por 30, 1, vezes 1, 1, é igual a 1 sobre P'. 5 menos 1, 5 menos 1, 4, é igual a 30, sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Aqui que eu faço, então, multiplico cruzado, multiplicando cruzado, 4 vezes P', 4 P' é igual a 30 vezes 1, 30. Então, P' é igual, o 4 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. P' é igual a 30 dividido por 4. Logo, P' é igual a 30 dividido por 4, 7,5. O quê? Nunca esquecer das unidades de medida, tá? Ah, professor, mas no vestibular é múltipla escolha. Mas lembrando que alguns farão segunda fase. Nunca esquecer da unidade de medida. Então, qual vai ser a unidade de medida aqui? Centímetros. Ok? Olha que interessante, pessoal. Não tem como não gostar da física, pessoal. É muito legal. Exercício agora 5.9. 5.09. Lá do aperfeiçoamento, tá? Caiu na Mackenzie. Então vamos lá, ele fala o seguinte: um espelho esférico côncavo, olha lá, côncavo, que obedece às condições de Gauss, fornece um objeto colocado a 2 centímetros de seu vértice. Então, ó, distância do objeto é igual a mais 2 centímetros. Por que mais 2 centímetros, professor? Porque é côncavo. Uma imagem virtual situada a 4 centímetros dele. Opa, então a distância da imagem é igual a menos 4 centímetros. Professor, por que menos 4 centímetros? Porque, pessoal, uma imagem virtual. Se é uma imagem virtual, ela se forma atrás do espelho. Só olhar lá na relação da página 1, vocês vão entender, tá? E aí ele pede: se utilizarmos esse espelho como refletor do farol de um carro, na qual os raios luminosos refletidos são paralelos, a distância entre o filamento da lâmpada e o vértice do espelho deverá ser igual a... Então, nesse caso, o que eu vou ter que calcular, pessoal? A minha distância focal, certo? Então, ó, 1 sobre F é igual a... Ou seja, uma fimose é igual a um pinto mais uma P', ok? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 2 menos 1/4, certo? Então, 1 sobre F é igual a 1/2 menos 1/4 vai dar quanto? 1/4. Multiplicando cruzado aqui, 1 vezes F, F, 1 vezes 4, 4. Então, mais 4 centímetros. Ok, pessoal? Mais 4 centímetros. Então, vejam que essa relação de Gauss, ela é bem importante, porque nós vamos resolver vários exercícios usando ela, ok? Vários exercícios usando ela. Então, pessoal, eu resolvi 2 exercícios da apostila,
tá? Para a videoaula também não ficar tão extensa. Vocês deverão resolver todos. Quando? Hoje. Todos. E se tiver alguma dúvida, vocês têm lá o grupo de tirar dúvidas do terceirão. Vocês vão estar me enviando, que eu vou fazer o quê? Resolver explicando certinho em uma folha para que vocês entendam, tá? Beleza? Então por hoje é só. Um abração em todos vocês. Tá ok, pessoal? Fiquem com Deus.